Jesus e Adão. Para a religião, Adão é maior e mais poderoso do que Jesus. Eles creem nisso inconscientemente. A grande maioria não sabe que crê nisso. Mas deixa eu te explicar. Querido, um bebezinho acabou de nascer agora. Uma mãe deu à luz. Pronto, nasceu com a natureza de Adão, ok? Nasceu com a natureza pecaminosa. Ele só não consegue praticar pecado, porque ele acabou de nascer. Mas a natureza está ali. Você olha esse bebê já com 1 mês e meio, 2 meses de vida. Se a mãe estiver amamentando este bebê e alguma coisa causar desconforto, ele vai morder o peito da mãe, ou vai dar cabeçada, ou vai travar as unhas. Quem ensinou esse bebê a morder porque causou um desconforto nele? Dar cabeçada, travar as unhas. Ele nasceu com a natureza de Adão. O que eu quero dizer? Leia Romanos capítulo 5, de 12 a 20, ok? O pecado entrou no mundo por um homem, então a morte entrou no mundo. E quando fala de morte, não é apenas a morte. Tudo que é de ruim, tudo que é de mal, passou a todos os homens, pela obra de Adão. Quando eu digo que para a religião o Adão é maior, mais poderoso, superior a Jesus, porque ninguém tem que fazer absolutamente nada para a obra de Adão alcançar. E é isso que diz lá em Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado de Adão abundou, atingiu a humanidade inteira, a natureza, todos os seres humanos. Quem já ouviu falar de Jesus, quem nunca ouviu falar, quem já ouviu do Evangelho, quem nunca ouviu, quem conhece Bíblia, quem não conhece, todos nasceram debaixo da natureza de Adão. O pecado de Adão atingiu a todo mundo, ok? Mas coitadinho de Jesus, a obra dele é menor do que a obra de Adão. Sabe por quê? Jesus morreu na cruz. Mas para a obra de Jesus surtir efeito na sua vida, você tem que arrepender dos seus pecados, você tem que aceitar a Jesus, você tem que se santificar, você tem que frequentar a igreja, senão a obra de Jesus é em vão na sua vida. Está entendendo a loucura? Está entendendo? A obra de Adão atingiu a todos indistintamente, sem ninguém ter que fazer nada. Mas a obra de Jesus, se você não fizer a sua parte, não tem como a obra de Jesus te alcançar. Esse é o ensino da religião. Mais um detalhe, você sabia que tem entre 38 e 40 países no mundo que nunca se ouviu falar do Evangelho, do nome de Jesus? Você tem que entender que o Brasil é um país laico, nós temos liberdade religiosa. Se pratica, se ensina, se fala de toda e qualquer religião no Brasil. Alguns países, se você mencionar o nome Jesus, você é morto publicamente, é pena de morte. Se falar a Bíblia, você é morto. Então, as pessoas sabem o que é Natal, é coisa dos deuses lá, dos orientais. A gente não sabe, não pode tocar no nome. Eu conheço missionários que foram para países e me falaram: Carlos, lá a gente tem que anunciar o Evangelho sem usar a Bíblia, sem usar o nome de Jesus. Se falar o nome dele, a gente é morto, ok? Agora, preste atenção, com isso, a grande maioria das pessoas desse país, quase que a totalidade, nasce, cresce, envelhece e morre, sem nunca ter ouvido falar o nome de Jesus, sem nunca ter ouvido falar do Evangelho. E sabe o que Deus vai fazer? Vai mandá-los para o inferno, porque eles não ouviram o Evangelho e não aceitaram a Jesus. Entende? Tem que arrepender, tem que santificar, tem que frequentar a igreja, tem que ser dizimista, senão vai para o inferno. Entendeu isso? Ok? O cara nasceu, cresceu, envelheceu, o governo dele não deixa o Evangelho chegar, o sistema do país não deixa o Evangelho chegar. Aí ele vai chegar no inferno e depois, um dia do juízo final, ele vai falar com Deus: Deus, eu não te aceitei porque eu não sabia que você existia, eu nunca te conheci, ninguém nunca pregou para mim, eu nunca ouvi falar do Evangelho. Ele fala: não quero saber, você não me aceitou, a minha obra não pode te alcançar. Você tem que aceitar e arrepender, senão a minha obra não te alcança.
Agora, o que é pior é isso: a obra de Adão atingiu a ele. Ele nunca ouviu falar de Adão, nunca ouviu falar de Eva, nunca ouviu falar do diabo, nunca ouviu falar da serpente, mas a obra de Adão alcançou essa pessoa, mesmo nesses países que não se fala Jesus e Bíblia. A obra de Adão alcançou a eles, sem eles terem que fazer nada, sem nunca ter ouvido. Mas se Jesus, eles não ouvirem, não se arrependerem, não aceitar Jesus, Jesus não tem o que fazer por eles. Eles vão para o inferno. Entende o engano religioso? Entende porque Adão é maior e mais poderoso do que Jesus para a religião? É um absurdo para você também?